Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos para prestar um culto a Deus, né? Distantes, mas não separados, não sempre no mesmo propósito, no mesmo espírito, pedindo aos irmãos que assistam esse vídeo, assistam esse culto, essa celebração, no mesmo espírito, como se a gente estivesse reunido aqui nesse local. Vamos orar para começar? Vamos cantar um louvor aqui, a Jordana vai orar para a gente começar, e depois nosso irmão Paulo vai trazer uma palavra para nós. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nesta tua presença nos encontramos. Primeiramente agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pensamentos e atitudes. Entregamos, Pai, as nossas vidas em tuas mãos. Entregamos este culto, Pai, que estamos oferecendo ao Senhor, Pai, que chegue como um aroma suave ao Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo. Peço que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor ministre os nossos corações, que a tua presença, Pai, que a cada dia ela venha ser mais viva dentro de nós. Muito obrigado por tudo, Deus. Amém. Paz do Senhor para a amada igreja. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo esse vídeo. Quero parabenizar todas as mães, aquelas que não podem ser abraçadas pelo seu filho, que possa se sentir ser abraçado nesse momento pelo Filho de Deus que está em nosso meio. Ele está nos socorrendo, Ele está nos confortando nesses momentos difíceis. E também quero compartilhar com os irmãos esse momento em que nós estamos passando, um momento muito difícil, um período onde nós temos essa crise, essa pandemia que nos traz medo. É uma realidade, vivemos realmente com medo, mas nós não podemos deixar que esse medo venha nos trazer pânico a ponto de atrapalhar a nossa caminhada, a nossa adoração, a nossa devoção, a nossa fé em Cristo. Vivemos num mundo muito difícil, a qual
Até então, o nome de Deus sempre foi profanado, principalmente nesses finais de ano, através de carnaval, de vídeos, de artistas, profanando o nome de Deus. E sempre que o nome de Deus foi profanado, alguma coisa veio acontecer. E hoje não é diferente, pois a Bíblia nos afirma que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. No livro de Números 14, Números 16, 49, nos revela o agir de Deus diante de uma profanação. Foi a rebelião de Corá, Datã e Abirão. No verso 49, a Bíblia narra que veio uma peste, uma pandemia, que matou 14.700 pessoas. Ainda no livro de Números, capítulo 25, verso 9, em que se fala de uma adoração a Baal-peor, que houve uma praga naquela ocasião, onde morreram 24.000 pessoas. Quando a Bíblia afirma que Deus é bom, dificilmente se repete, mas quando se fala da santidade de Deus, diz que Deus é santo, santo, santo. Nós vemos em Isaías capítulo 6, verso 3, onde Isaías, ao contemplar o Senhor sentado no trono, e os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Ainda em Apocalipse 4:8, fala também dos anciãos, dizendo que ele é santo, santo e santo. Na oração do Pai Nosso, que é a oração modelo que Jesus nos ensinou, começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus não pode ser santificado no céu e ser profanado na terra. Então, esse momento em que nós estamos passando, creio eu que seja por tantas pessoas profanando o nome santo, que é o nome do Todo-Poderoso, que é o Deus que rege toda a terra. O carnaval, tanto no Rio quanto em São Paulo, além de fazerem aquela profanação ao nome do Senhor, aquilo foi propagado para o mundo inteiro. Muitos países foram alcançados com essas imagens, muitas pessoas de outros países vieram aqui para aplaudir essa profanação do nome do Senhor. E nós esquecemos de entender a nossa fragilidade. Em Jeremias capítulo 18, quando se fala sobre Deus falando com Jeremias para que ele descesse à casa do oleiro, Jeremias capítulo 1, 18, a partir do verso 1, que fala: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Isso nos mostra a nossa fragilidade e a nossa total dependência de Deus. E hoje nós vemos o mundo, a fragilidade de todo o povo, independente de classe social, de idade, de raça, de credo, está todo mundo na mesma situação, sofrendo as mesmas consequências. Esquecemos dessa nossa fragilidade, dessa nossa total dependência
de Deus. Ao invés de glorificarmos o nome de Deus, o nome de Deus está sendo profanado de uma maneira absurda, como aconteceu no passado por várias vezes. Citei algum texto como em Números, capítulo 16, verso 49, Números 25, capítulo 25, verso 9, segundo Samuel, capítulo 24, verso 15, por profanar o nome do Senhor, foram mortos 70.000 pessoas. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, segundo Samuel, capítulo 24, verso 15, dizendo assim: então enviou o Senhor a perto de Israel desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Beceda morreram 70.000 homens do povo de Deus. Mas nós ainda resta uma esperança, porque pela misericórdia de Deus nós ainda não fomos consumidos. A Bíblia também nos alerta, nos orienta como nós podemos suportar essa situação, como nós suportarmos os dias maus, permanecer de pé para que o nome dele venha a ser glorificado. Provérbio capítulo 22, verso 3, diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam diante e sofrem as penas. As orientações que nós recebemos é: se possível, fique em casa. Se sair, use máscara, se proteja, seja prudente. Prudência não é concordar com medo. A prudência, ela nos leva a uma qualidade de encorajamento. Ser prudente não é ser medroso, é nós termos coragem, porque a praga existe, é uma realidade, ela nos traz medo, mas o medo nos leva a ser prudente e a realidade nos leva a prevenir. Temos muitas das vezes que sair de nossos lares para fazer algo, nós temos nossas necessidades, nós temos que se deslocar, mas nesse deslocamento vamos ser prudentes, vamos nos prevenir, porque ainda há esperança. Salomão, ao construir o templo, ao concluir o templo, em que ele levantou uma oração a Deus, Deus respondeu. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Isso nos faz crer o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem cuidado de nós, mesmo em grandes tribulações, em grandes períodos de dificuldade nós estamos passando, mas Deus tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Ele nos alerta, nos corrige e nos orienta como nós podemos sair dessa situação. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então a única solução que nós temos, além da prudência e a prevenção, é nós orarmos, clamarmos por essa misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a razão de nós estarmos aqui, porque senão todos nós já estaríamos consumidos por essa epidemia. Então eu volto a dizer, ainda resta uma esperança para nós. É só nós
reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer que nós somos 100% dependente de Deus, porque a nossa fé, ela não nega os fatos, mas a nossa fé, as nossas orações, ela pode mudar os fatos. E eu creio que nós ainda seremos alcançados por essa misericórdia, ainda nos retornamos a nos congregar, a louvar esse Deus Todo-Poderoso na nossa congregação. A gente fazendo uma comparação no livro de Ezequiel, capítulo 37, nós percebemos o estado em que está as igrejas do mundo inteiro. Ezequiel capítulo 37, onde se fala da visão de um vale de ossos secos, onde Deus fez Ezequiel entender a forma que ele estava vendo o povo de Israel naquela época. Todos espalhados, todos fora dos seus lugares, todos secos, sem vida, sem reação nenhuma. É o que nós nos encontramos hoje. Quantos dias que nós não sabemos dos nossos pastores, dos nossos irmãos, dos nossos diáconos, dos nossos presbíteros, dos nossos evangelistas, estão tudo fora de lugar. Fazendo uma comparação com essa visão de Ezequiel, desses ossos secos, ossos sem vida, ossos sem mobilidade, sem poder de reação, é que nós nos vemos nessa época, onde nós como igreja, está cada um para um lado, sem se encontrar, sem se comunicar, sem poder se unir para se tornar uma igreja forte. Mas o que mais me alegra é que Deus, através da sua palavra, Ele nos mostra a nossa fragilidade, não é para nos abater, não é para nos amedrontar, é para que quando passar esses momentos, nós como igreja, nós nos tornaremos um exército fortíssimo para a glória de Deus. Você vê que nessa mensagem dos ossos secos, no verso 8, ele fala: eu olhei, eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé um exército sobremodo numeroso. Então eu creio que essa situação que nós estamos passando é um aprendizado para nós, para reconhecermos a nossa fragilidade, reconhecer que Deus é santo, santo e santo, que o seu nome jamais poderá ser profanado. Volto a frisar a oração modelo que Deus nos ensinou: santificado seja o teu nome, tanto no céu como na terra. Volto a repetir, não podemos glorificar Deus no céu e profanar o seu nome na terra. E eu creio que em poucos dias está todas as coisas nos seus devidos lugares. Os pastores conduzindo o seu rebanho, os obreiros fazendo as suas funções, os cantores, os músicos estarão aqui reunidos, louvando e agradecendo esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é santo, santo e santo. E nas nossas orações nós podemos pedir que Deus venha perdoar esses que, consciente ou inconsciente, profanaram o nome de Deus, para que as suas misericórdias não deixem de nós sermos consumidos. E conforme Jeremias disse em seu livro de Lamentações, vamos aguardar em silêncio a salvação do Senhor, porque Deus nos prometeu em fazer um numeroso exército,
e assim seremos, sendo de acordo com a sua vontade, com o tempo em que Ele determinou. Que essa pandemia, ela não vem nos trazer transtornos emocionais, para que nós possamos, como diz lá em Efésios, nos revestir da couraça de Deus, para nos dias maus ficarmos firmes e permanecer de pé. Que nós possamos buscar em Deus esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio físico, para que nós não venhamos, ao terminar essa pandemia, o medo, as desilusões, as ansiedades, a depressão vir nos assolar. Que Deus venha ter misericórdia de nós, perdoar os nossos pecados, perdoar aqueles que te ofenderam, para que nós possamos voltar a ser uma igreja forte, numerosos exércitos, para pregar a palavra de Deus, ganhar alma para Cristo e povoar o reino de Deus. Que nós possamos, através dessa mensagem, nós estarmos sempre em nossa mente e em nossos corações, que Deus é santo, 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 e para sempre o seu nome venha a ser glorificado e jamais ser profanado. Que Deus abençoe a todos, que tenha todos um final de noite, final de tarde abençoado, que todas as mães sejam abraçadas pelo Filho de Deus, aquelas que não tiveram os seus filhos próximos para abraçá-la, que Deus possa confortar esse coração e dê graça a todos. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, com o intuito, Pai, único, exclusivo, Pai, de exaltar o Teu nome, Pai, de agradecer o Teu nome, Pai, Tu que é tão grandioso, Pai, Tu que está acima de tudo, de todos, Senhor, Tu que governa, Pai, o mundo, Pai, como um forte, Tu que governa para nossas vidas, Pai, tudo está sob o Seu controle, nada que acontece, Pai, está fora ou longe do controle das Tuas mãos, Senhor. Te exaltamos, Pai, nessa noite, Pai, te exaltamos, Pai, nesse dia, Pai. Prestamos a Ti, Pai, um culto, Pai, reverência, homenagem, Pai, maior que podemos oferecer, Pai, com todo o nosso coração, Pai, com toda a nossa vida, Pai. Te exaltamos, Pai, te agradecemos, Pai, por o Senhor ser quem o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, pelo Teu sustento, Pai, obrigado, Pai, pela Tua condução, Pai, em nossas vidas, Pai. Porque o Senhor nos guarda, Pai, com Suas mãos, o Senhor nos guarda, Pai, com o Seu poder, Pai, o Senhor nos guia, Pai, com o Seu Espírito, Pai, que o Senhor continue, Pai, nossas vidas, Pai, nos transformando, Pai, a cada dia, nos guiando, Pai, para o centro da Tua vontade, Pai, sempre, sempre. Muito obrigado, Pai, pela Tua obra redentora em nossa vida, obrigado pela Tua graça, Senhor, obrigado pela Tua misericórdia, Pai, e te pedimos, Pai, que o Senhor não se afaste de nós, Pai, que o Senhor continue, Pai, nos guiando, Pai, continue constrangendo para nosso coração, Pai, com a Sua graça, com o Seu amor, continue, Pai, trazendo, Pai,
a tua misericórdia, Pai, trazendo, Pai, esse desejo, Pai, de crescer e continuar evoluindo, continuar amadurecendo como cristãos, Pai, em tua presença, Senhor. Que te agradar, Pai, que te exaltar, Pai, seja o único objetivo das nossas vidas, Pai. Que exaltar o teu nome, Pai, tão tremendo, tão grandioso quanto é, seja o único objetivo, Pai, do nosso viver, do nosso cantar, do nosso falar, do nosso agir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Te pedimos que tu continue nos sustentando, continue nos preservando, Pai, na tua presença, nos preservando, Pai, nesse caminho, nesse crescimento, Pai, nessa evolução, nessa santificação contínua, Pai, que é a nossa vida, Pai, que é a vida do cristão, Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco, sempre sustentando, Pai, sempre nos alegrando no tempo de dificuldade, sempre firmando nossos pés em terreno firme, Pai, em terreno rochoso, Pai, em terreno, Pai, que não nos deixe, Pai, titubear, Pai, no momento da fraqueza, no momento da dificuldade, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai, porque essa é a única coisa, o único sentimento, Pai, que deve permanecer em nossas vidas, sentimento de gratidão, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Te agradecemos desde já por tudo que o Senhor vai fazer e continuará fazendo em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.